Então eu comecei a subir todas as mensagens até encontrar o que começou essa discussão. E foi aí que eu vi essa imagem aqui. Para começar, esse mapa aqui fala que em 12 estados do Brasil tem mais gente vivendo de auxílio do que trabalhando de carteira assinada. Tá, mas o que é esse Auxílio Brasil? É tipo um Bolsa Família? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na verdade, é o Bolsa Família com outro nome. Essa lei do Auxílio Brasil foi criada em 2021 durante o governo do Bolsonaro. Inclusive, foi o próprio Jair que sancionou essa lei aí. E essa lei basicamente dava uma graninha por mês para as famílias pobres inscritas no CadÚnico, que é meio que um banco de dados que o governo usa para saber quem que é pobre o suficiente para receber auxílio deles. Sendo franco, esse Auxílio Brasil aí é nada mais nada menos do que o Bolsa Família, mais confuso e com passos extras. Mas olha só que engraçado, quem mandou essa foto aqui no grupo e começou a discussão toda foi um tio meu bolsonarista, e ele usou esse gráfico aí para criticar o governo Lula. Só que porra, essa lei do Auxílio Brasil aí foi criada durante o governo do Bolsonaro, e tecnicamente ela nem existe mais. Pouco tempo depois que o Lula assumiu de novo no poder, ele acabou com essa lei e voltou com o Bolsa Família de sempre. Então se esse tio meu aí realmente queria criticar o governo Lula, ele teria que mandar o mapa atualizado falando do Bolsa Família. Relaxa que eu tenho esse mapa aqui, tá? Dá pra ver que esse mapa aqui, ele é um pouquinho mais recente, porque entrou um outro país aqui no ranking. Quê? Porque entrou um outro país aqui no ranking. Esse mapa aqui é de 2023, pouco tempo depois do Lula ter voltado com o Bolsa Família. Então se você quiser criticar o governo Lula, tu usa esse mapa aqui. Se você quiser criticar o governo Bolsonaro, você usa esse outro aqui. Seu sem vergonha. Tá, beleza, todo mundo já ouviu falar do Bolsa Família, mas será que todo mundo sabe como que ele funciona? O Bolsa Família, ele literalmente analisa a família e a renda total da casa. Basicamente, ele pega a renda total e divide pelo número de moradores. O resultado dessa conta tem que dar menos de R$ 218 por pessoa por mês na casa. Passou disso, você não tem o direito de receber esse auxílio. Por exemplo, nós temos aqui uma família feliz de 6 pessoas. Essa aqui não conta porque ela não é da família e ela não mora na mesma casa, segundo a Lore. Nós temos aqui um pai, uma mãe, 2 filhas, um filho e um avô. Digamos que o pai ganhe R$ 700 vendendo roupa, e a mãe ganha R$ 400 vendendo artesanato na praia. Os filhos não trabalham e o avô não recebe aposentadoria porque nunca contribuiu para o INSS. Isso totaliza R$ 1.100 mensais. O governo pega esse valor e divide por 6, que é o número de membros dessa família. Isso dá R$ 183,33. Como o limite do Bolsa Família é de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber esse auxílio. Eles receberiam mais ou menos R$ 750, eu acho, porque teria o valor base, que é 600, mais 50 vezes 3 de adicional por cada filho adolescente. Se esses 3 filhos fossem crianças, algo que, graças a Deus, eles não são, o acréscimo não seria de 50 vezes 3, seria de 150 vezes 3, o que totalizaria R$ 1.050 de Bolsa Família. Por isso que existe essa lenda urbana aí, completamente sem fundamento, que diz que algumas famílias têm mais filhos só para ganhar mais dinheiro de Bolsa Família. Tá, mas e daí? Bem, aqui não existe só esse auxílio no Brasil. Na verdade, entrando aqui no site do CadÚnico e abrindo o PDF de alguns dos auxílios vinculados a esse serviço, eu vi que existem mais de 40. E nem estão todos aqui, tá? Alguns auxílios meio que não são considerados auxílios ou não estão vinculados via CadÚnico. Então, pesquisar para fazer esse vídeo aqui foi uma merda. A minha ideia inicial com esse vídeo aqui era de explicar todos os auxílios do Brasil. Mas porra, se fosse para falar de todos os auxílios, esse vídeo aqui teria no mínimo 2 horas. E ninguém aguentaria ver ele até o final, cara. Seria chato pra cacete. Quem que teria saco de ficar me ouvindo falar do Pronatec, do aluguel social ou do auxílio do pescador? Tá bom, esse último é interessante, eu admito. Foi aí que eu pensei também. Se uma imagem desatualizada de um auxílio que nem existe mais já gerou discórdia no grupo da família, imagine informações atualizadas e verdadeiras sobre alguns dos auxílios mais bizarros do Brasil. Esse vídeo aqui vai ser bom. Eu tô no teu gramado, Paminondas! Vamos começar aqui bem de leve falando de um auxílio que eu acho que ninguém tem nada contra. Até porque existem várias variações dele ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um tal de Section 8 Housing. Na França tem um HLM. E na Alemanha tem um... E por aí vai. O Minha Casa Minha Vida é basicamente um auxílio criado no governo Lula em 2009. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele chegou a trocar o nome do auxílio para Casa Verde e Amarela. Mas quando o Lula foi reeleito, ele mudou o nome de novo para voltar a ser Minha Casa Minha Vida. E sim, política é basicamente uma guerra de egos. Enfim, esse auxílio ele foca em ajudar a população mais pobre a conseguir comprar e adquirir a casa própria. Basicamente, o governo pega parte do dinheiro público e dá para uma família mais pobre para cobrir parte do valor da casa. A quantidade de dinheiro que o governo dá depende do nível de pobreza da família. Se você for pobrinho, tu recebe menos juros pela casa e vai pagando ela com o tempo. Se você for pobre mesmo, pobre, miserável, fudido, o governo paga às vezes quase todo o valor da casa. E olha, eu não tenho muito o que concluir sobre esse auxílio aqui não, porque eu acho que todo mundo tem o direito de ter a casa própria. O triste é que com o crescimento no preço dos imóveis desde a pandemia até aqui, sei não, hein? Eu espero que a sua relação com seus pais seja boa, porque você provavelmente vai morar com eles por um bom tempo. Oh, guys!
Esse aí é exatamente o que você está pensando. O governo basicamente separa um dinheirinho para dar para as famílias mais pobres a cada 2 meses, para que eles consigam comprar um botijão de gás aí para dar uma cozinhada. Esse auxílio aí foi criado em 2021 durante o governo Bolsonaro e foi por conta da crise pós-pandemia. Só que em 2023 o Lula assumiu o poder de novo, pegou esse auxílio e incluiu ele no Bolsa Família. É como eu disse, guerra de egos. Particularmente, não tenho nada contra esse auxílio, mas sei lá, eu acho ele mega específico. Não me entenda mal, é óbvio que ele favorece a população e o gás é um bagulho meio que necessário. E eu também entendo que o preço dele subiu depois da pandemia. Só que o preço de tudo subiu depois da pandemia. Repito, eu não sou contra esse auxílio, eu só acho ele curioso. Arrume o seu cantinho para estudar. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Esse auxílio aí foi criado em 2010, no segundo mandato do Lula. E, bem, explicar o que ele faz é um pouco complexo, porque ele não é um auxílio único. Simplificando, esse auxílio aí foi criado para incentivar o pobre a terminar a faculdade. Porque de que adianta tu ser pobre, passar para uma universidade pública e largar ela? O certo é você pelo menos terminar a faculdade, porque assim você vai ser um pobre com diploma. Tipo eu. E entre os benefícios desse auxílio aí estão... É muita coisa. Só que o aluno não ganha isso tudo não, tá? Ele só ganha o que ele precisa, pelo menos segundo a lei. Até porque o que um cara sem filho vai fazer com o auxílio creche. Só que mesmo assim, é uma listinha bem extensa, né? Agora eu consigo entender por que tem gente aí que tá uns 10 anos fazendo o mesmo curso na faculdade pública. Tem swing, tem meinha. Olha, se você achou a ideia de pagar para um aluno estudar na faculdade pública absurda, então se prepara aí que a lógica desse aqui é bem parecida. Esse auxílio aqui ele é bem novo, ele foi criado em 2024, no terceiro mandato do Lula, e a lógica dele é a seguinte: já que tem tanto jovem abandonando a escola para trabalhar, de forma formal ou informal, se é que vocês me entendem, que tal a gente transformar a escola em um trabalho? O aluno ganha, em média, 200 contos por mês, totalizando até R$ 1.800 por ano. Complicado que tem que ter uma frequência de 80%, mas, sendo franco, isso não é tão difícil não, tá? E ao concluir cada ano do ensino médio, o aluno também ganha R$ 1.000, totalizando R$ 3.000 ao se formar. E além disso, você também ganha mais 200 pila para fazer os 2 dias de Enem. E nessa parte aí eu até concordo, porque essa prova do Enem aí é tortura psicológica, eu nem acredito que eu paguei na época para fazer essa porra. Enfim, eu não vou dar a minha opinião aqui sobre esse auxílio. Ao invés disso, eu vou fazer um cálculo matemático básico. Vamos lá, se por mês cada aluno ganha R$200 e esses pagamentos acontecem por 9 meses, nós temos R$ 1.800 por ano. Mais os R$ 1.000 de conclusão dá R$ 2.800. Como são 3 anos do ensino médio, a gente pega esses 2.800 e multiplica por 3, totalizando R$ 8.400. Só que eu também esqueci de falar do incentivo à matrícula, que paga R$ 200 sempre que o aluno renova a sua matrícula no ensino médio. Então são 3 renovações de R$ 200, que totaliza 600. Então você pega esses R$600 e acrescenta os R$ 8.400, o que totaliza R$ 9.000, mais os R$ 200 se você fizer os 2 dias de Enem, tu pode sair do ensino médio com R$ 9.200 no bolso. É um fato, não estou julgando, tô apenas citando. Agora me diz aí, se você já terminou o ensino médio, quanto que você ganhou quando se formou? E eu me lembro bem quanto eu ganhei. 0. Se eu vejo sangue, eu fico assim, eu fico meio tonto. Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, vai no canal do Jubilu aí que ele deve ter feito algum vídeo sobre isso. E para eu não falar merda aqui enquanto eu falo desse auxílio, eu acho melhor eu ler literalmente o que tá escrito aqui no site do governo. O Programa de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual é uma iniciativa do governo federal para promover a equidade de gênero, justiça social e garantia de direitos para meninas, mulheres e todas as pessoas que menstruam. Existe algum tipo de pessoa, além de meninas e mulheres, que menstruam? Eu sou um boy ceta, trans não binário, branco. Objetivos: combater a precariedade menstrual que afeta milhões de meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam. Quem são as demais pessoas que menstruam? Promover acesso a absorventes menstruais e a informações para vivenciar o ciclo menstrual com segurança e dignidade. Ok. Enfrentar os estigmas associados à menstruação que impedem meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam a exercer seus direitos. Ações: oferta gratuita de absorventes menstruais em farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular. Iniciativa importantíssima. Eu só não entendi uma coisa: os absorventes gratuitos são para as meninas, para as mulheres ou para as demais pessoas que menstruam? Cara, isso aqui é muito aleatório. Basicamente, existe um período no ano em que os pescadores são proibidos por lei de trabalhar. Se eles trabalharem nesse período aí, eles seriam responsabilizados por crime ambiental. O Estado basicamente fala: Todos na bolessa hoje.
estão despedidos! Em resumo, esse auxílio aí pega um salário mínimo e dá aos pescadores artesanais durante o defeso, que é um período do ano que algumas espécies de peixe estão se reproduzindo. Eu vi que é um período que pode durar de 3 a 5 meses, e pelo que eu entendi, esse auxílio é mais uma forma de prevenir a extinção de algumas espécies de peixe. Então é uma boa causa. Só que, pô, é um salário mínimo mensal de 3 a 5 meses que você recebe por não fazer nada. E de todos os auxílios que eu citei até agora, esse é de longe o maior, no quesito quantidade e tempo. Por isso, qual você acha que é a chance de rolar fraude? Esse é de longe o auxílio mais fraudado dos que eu pesquisei até agora. A quantidade de notícias sobre fraude envolvendo esse auxílio é bizarra, mas também são de 3 a 5 meses recebendo um salário mínimo para não fazer nada. Até eu tô tentado a pedir esse auxílio, cara. E como que o governo vai saber se eu sou ou não um pescador? Os caras vão mandar um fiscal para analisar minha vara? Que você não tem que dar o peixe. Você tem que ensinar a pescar. Sim. E você aqui, juntamente com a sua equipe, aí me passaram a vara. Tá bom. Eu vi que existe uma fiscalização pra saber isso. Eu vi que o cara tem que estar registrado num tal de RGP, que é um documento oficial aí do governo federal que classifica as pessoas como pescador profissional artesanal. Só que, né, a gente mora no Brasil, o país do jeitinho. É só você conhecer a pessoa certa que conhece a pessoa certa, que deve ser facinho você entrar nesse RGP. Cara, acredita em mim, conhecer a pessoa certa só vai trazer benefício aqui, principalmente se ela for envolvida com política. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava no escritório de política, chegou um cara lá que tinha contatos e ele me pediu pra montar um currículo pro moleque. Aí eu falei, pô, cara, beleza, eu posso fazer isso aí de boa. Só que primeiro me passa aí a formação dele, os lugares que ele já trabalhou, pra eu conseguir montar um currículo aqui bonitinho. Aí ele respondeu, não, precisa não, cara. Escreve qualquer coisa aí que tá bom. Pra quem não entendeu a lógica disso aí, basicamente o emprego pra esse moleque já tava garantido, independente do que eu colocasse no currículo. O que eu tava fazendo era mais uma formalidade. Enfim, normalmente eu não ligaria muito pra isso aqui não. Mas como é o nosso dinheiro que financia essas fraudes, fica difícil não ligar. Ainda mais quando esses merdas que fraudam esse auxílio acabam prejudicando os pescadores de verdade. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Olha, esse auxílio aqui ele é basicamente uma graninha mensal que vai pra conta de uma família. Só que existe uma condição. O provedor dessa família tem que estar preso. É isso mesmo que você ouviu. Preso, cadeia, jaula, chilindró, no colo do Estado, trancado às 7 chaves. Esse auxílio é isso, cara, basicamente. É um salário mínimo pra família de um preso. Claro que existem algumas condições, como o cara tem que estar em regime fechado, ter contribuído com o INSS, ter baixa renda e não receber salário, aposentadoria ou outro benefício. Então, ele não é tão melzinho na chupeta quanto parece. Se eu, por exemplo, for preso por causa desse vídeo, a minha família hipotética não ia receber nada, porque eu não contribuo com o INSS. Mas, pô, mesmo com essas condições aí, sabendo que quem recebe o auxílio não é o preso, e sim a família dele, eu ainda acho essa ideia aí de um crime gerar receita algo meio estranho. Pelo menos, cara, esse auxílio aí não se aplica a crimes graves. É bom saber que o presidente que aprovou esse auxílio aí pensou nisso. A propósito, você acha que foi durante o governo de qual presidente que criaram esse auxílio? Eu vou reformular a pergunta. Durante o governo de qual presidente esse auxílio à família de criminosos presidiários foi criado? Juscelino Kubitschek. O quê? Achou que eu ia falar quem? Os nossos amigos indígenas, tudo bem aí, gente? Nesse último aqui eu vou quebrar minhas próprias regras, porque a FUNAI não é um auxílio. Na real, a FUNAI é um órgão do governo que protege e promove o direito dos povos indígenas. Mas então, por que tem tanto vídeo desse povo aí que eu nem sei mais qual é o jeito politicamente correto de chamar, ostentando carrão, iPhone e tudo mais? Bem, é porque esses vídeos são fake. Pelo menos segundo um tal de nacionalista aí que eu vi um vídeo uns dias atrás. Um vídeo que, cara, eu não aguentei ver até o final. Eles também estudam, eles também empreendem, negociam e etc. Ou você achou que os índios só vivem por aí pelado, caçando cobra e bebendo água do rio? Nada pessoal, cara, mas eu me sinto meio idiota porque ele fala de um jeito como se eu tivesse que saber o que ele tá falando. Óbvio que eu não sei nada sobre índio, cara. Eu moro no Rio. A única vez que eu vi um índio em toda a minha vida foi quando eles foram na minha escola pra vender lembrancinha. Eu lembro que eu comprei uma zarabatana por R$25. Eu era muito idiota, meu Deus do céu. R$25 um tubo de madeira. Enfim, por mais que ele tenha falado que os vídeos são fake, eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando, tá, os vídeos são fake, mas como que os índios continuam tendo tudo isso e eu ainda tenho que andar de ônibus? Foi então que eu dei uma pesquisada e eu vi que muitos índios trabalham e eles também não têm as mesmas despesas que a gente. Eu me senti meio idiota falando isso em voz alta agora. Talvez o nacionalista tenha razão, eu sou idiota. Mas tipo, eles não pagam aluguel, obviamente. Muitos dos alimentos que eles comem são eles mesmos que cultivam e, né, os que viraram influencers devem ganhar uma grana preta. Pena que é um dinheiro que vem do resbait, né? De onde veio o dinheiro pra comprar iPhone, caminhonete e gordão de ouro? A propósito, eu espero que eu não tenha ferido os sentimentos de nenhum índio aqui, porque eu não tenho nada contra eles e eu também não tô com um saco de depor na delegacia agora, igual o Rodrigo Baltar. Então desculpa aí qualquer coisa, e eu também sou obrigado a comentar que ninguém tem o direito de falar o que o índio deve ou não fazer, exceto o Luciano Huck. Esse aí, pelo jeito, pode falar o que ele quiser pra esse povo aí sem dar problema. Limpa a cultura
Quem pode, pode. Quem não pode, se... Pode ir pra casa tomar café com leite. E esses foram alguns dos auxílios que mais me chamaram a atenção. E é como eu disse, existem uma porrada de auxílios. Alguns dos que eu citei nem estão no PDF do CadÚnico, tipo o auxílio reclusão que eu citei alguns minutos atrás. Então vai saber quantos outros auxílios malucos existem por aí. Se esse vídeo aqui for bem e eu não for preso logo depois de postar, eu vejo de fazer uma parte 2 pra vocês aí, quem sabe. Enfim, valeu por assistir até aqui. Comenta aí qual auxílio mais chamou a sua atenção